Semana aqui nós temos um caso de censura bastante escandaloso. A polícia prendeu um funkeiro do Rio de Janeiro, MC, né? O pessoal fala MC, né? Não sei por quê, porque em português é MC. MC Pose. Por apologia, dizem eles, ao crime, na verdade, apologia do crime. Né? Esse crime da apologia é tipicamente uma manobra para censurar. Porque o que é apologia? Apologia é quando você faz o elogio, a defesa de alguma coisa. E se essa coisa for crime, então você pode ser censurado por apologia. Pode ser preso, na verdade, porque a apologia do crime é um crime em si. Né? É o crime de falar. E ele foi preso. Antes de qualquer coisa, é importante descartar uma coisa que muita gente vai usar, né? Que na realidade não tem fundamento nenhum, que é o seguinte. A polícia brasileira, consciente, né, de que prendeu um cantor, porque cantou uma música falando ABC, uma coisa muito feia, né? Eles agregaram outros crimes na prisão, que seria assim, relações com o tráfico, né? Crime de relações. Né? Se você, com muito cuidado, né, no Brasil, se você for um homem ou uma mulher sair com uma pessoa do tráfico, aí você pode entrar em cana por relações com o tráfico. Apesar de que você não vende droga, não compra droga, não usa droga, não faz nada em relação não é como é que se diz, miliciano do tráfico, nada. Né? Se você pegar o namorado ou a namorada errada, aí muito cuidado. As relações seriam o seguinte, né? Veja os crimes, veja que crimes horrorosos. Ele faz shows em áreas dominadas pelo tráfico. Aí acrescentaram também que o tráfico estaria financiando ele, mas não mostraram nenhum tipo de financiamento. Ao que parece, eu não conheço bem, mas ao que parece ele é um funkeiro muito bem sucedido, tem uma ampla audiência, né? Ele não está sendo financiado pelo tráfico. Ele ganha o próprio dinheiro. Né? Mas, lógico. Aí você cria uma situação que é a seguinte. Ele fala bem do tráfico, mas ele também está relacionado com o tráfico. Relacionado. Né? Isso daí é um truque tradicional, né? Das ditaduras, né? É o que a gente chamaria de amálgama. Você pega uma coisa, pega outra coisa, mistura as duas para a pessoa parecer mais culpada do que ela é. Né? Fizeram uma amálgama aí para perseguir esse cidadão. Existe um esforço da polícia, né? Acho que é importante explicar isso, da polícia e de setores de direita, principalmente ligados, me parece, ao MBL, né? Para perseguir essas pessoas. Né? Perseguir as pessoas que são músicos populares, que vivem aí nas comunidades, nas favelas, no Rio de Janeiro e São Paulo, e falam da situação. Falam contra a polícia. Né? É uma tentativa, na realidade é uma tentativa de ocultar os crimes da polícia. Né? É disso que se trata. Você não pode ter protesto, não pode ter defesa de nada, o cidadão é criminoso. Né? Existe até um projeto de lei que está para ser votado, que o pessoal chamou de projeto de lei Oruan, que é um outro funkeiro ou um outro rapper, não sei, que também está sendo perseguido. Né? Esse projeto de lei está sendo proposto aí por uma deputada de direita.
Primeiro, nós temos que dizer o seguinte: esse crime de apologia de alguma coisa é um crime fictício. Pode estar na lei, que não estou disputando que esteja na lei. Também não tenho certeza que está. Não fui consultar. Mas se estiver na lei, é uma lei absurda. É uma lei antidemocrática e é uma lei, inclusive, vamos deixar claro, criminosa e ditatorial. Por exemplo, nós, né, PCO, estamos sendo investigados pela Polícia Federal por crime de apologia do terrorismo. Então você tem apologia do crime, que é grave, né? E você tem apologia do terrorismo, que é mais grave ainda. Nós não fomos presos, nós estamos respondendo a um inquérito por apologia do terrorismo. É absurdo. Né? É totalmente absurdo. Isso aí é para convencer uma classe média conservadora, bitolada, que não tem nenhuma noção do que é o Estado de Direito, né? De que as pessoas têm que ser reprimidas. Com essa história de apologia do crime, vamos ter claro, você praticamente tem um campo infinito de repressão à expressão das coisas. Né? Se você, por exemplo, fizer uma música falando que fulano de tal, que o açougueiro do Carandiru tinha que ser fuzilado, é crime. Fuzilar o açougueiro do Carandiru. Ele já morreu, né? Mas é crime. Você pode ser. Se você falar, por exemplo, que o Netanyahu, né? Se você falar morte ao Netanyahu, é apologia do crime, porque você não pode matar o Netanyahu. Então, isso daí vai... Se você justificar uma coisa que é crime, porque você não concorda que isso seja crime, então é apologia do crime. Aí, logicamente que os juristas brasileiros, que são todos uns acrobatas, né? Eles vão dizer que não é bem assim, que para caracterizar a apologia do crime você precisa de papá, aquela conversa toda. Mas na hora H o juiz vai olhar e falar, é apologia do crime, pronto. Aí o advogado fala, não, mas não está caracterizado, o juiz fala, não ligo. Problema seu. Mais ou menos como o Alexandre de Moraes falou para o cidadão, se você acha que não foi golpe, não tem importância nenhuma no julgamento do Bolsonaro. Né? Porque no Brasil você pode discutir as leis, mas a aplicação das leis compete ao juiz. E o juiz é uma caixinha de surpresas. Nunca ninguém sabe, né, o que o juiz vai fazer. Existe, inclusive, um ditado antigo brasileiro, bem anterior a essa crise do judiciário, onde o pessoal falava o seguinte: bunda de nenê e cabeça de juiz, ninguém sabe o que vai sair. Isso é antigo, isso é de décadas, sei lá, vai saber, tem mais de século isso aí. Né? Então, como é o juiz quem interpreta, aplica e sei lá o que, ele é o dono da lei, né? Porque o juiz ele não está submetido à lei, a lei é que está submetida ao juiz, no caso brasileiro. Né? A lei depende do juiz para ser aceita. Então, com essa lei de apologia do crime, você pode baixar o tacão do Estado na cabeça de qualquer pessoa. É absurdo isso. Né? Nós temos que dizer aqui o seguinte, né? Primeiro, nós temos que dizer o seguinte, uma lei como essa, do crime de apologia,
Se ela fosse levada a sério durante toda a história da humanidade, a cultura humana perderia 80%. Vou dar um exemplo de milhões de exemplos que a gente poderia buscar. Na Inglaterra, da época de Shakespeare, a chamada época elisabetana, que todo mundo considera que é a época de ouro do teatro inglês. Lógico, Shakespeare, né? Os ingleses fazem muita propaganda também da sua própria cultura, então meio que Shakespeare é considerado por muita gente como o maior escritor de todos os tempos, né? Não é que eu acho que ele não seja um escritor gigantesco, ele é. Mas os ingleses, eles exageram um pouco. Mas, de qualquer maneira, é a época mais importante da literatura inglesa. Uma das literaturas mais importantes da cultura humana, até hoje. Naquela época existia um gênero dramático que era a tragédia da vingança. Inclusive tem uma peça que chama justamente isso. A tragédia do vingador. Quer dizer, era um elogio da vingança. Eles gostavam de temas macabros, escatológicos, e faziam o cidadão era ultrajado, ia lá e se vingava. Você pode se vingar? Você pode matar as pessoas que você não gosta, que pisaram no seu calo? Não pode. É apologia do crime. Apologia da vingança. Né? Alexandre Dumas escreveu O Conde de Monte Cristo. Deve ter umas 200 adaptações cinematográficas desse romance. É o romance clássico da vingança. Vingança é crime. Você não pode sair por aí matando e destruindo as pessoas porque elas se ultrajaram. Supostamente você teria que recorrer à lei, né? Claro que o Conde de Monte Cristo não tinha essa possibilidade, mas enfim, é isso, né? Quer dizer, não teria cultura humana se dependesse dessas pessoas que querem transformar tudo em crime, né? Vou pegar aqui também um exemplo, para aqueles que não apreciam o exemplo mais antigo, né? Vamos pegar aqui um exemplo mais recente. Para aqueles que gostam de pessoas altamente respeitáveis, nós temos aqui o Prêmio Nobel de Literatura Bob Dylan. Né? Ele está aí ainda, firme e forte. Ele escreveu uma música que chama Mestres da Guerra. Ou seja, é o governo do país dele. Né? Então, a última parte da música é assim: espero que você morra e que a sua morte venha logo. Eu vou acompanhar o seu caixão numa tarde pálida e vou olhar enquanto você é levado para o seu leito de morte. E ficarei ao lado do seu túmulo até que eu esteja certo que você está morto. E aí? Proíbe ou não proíbe? Quer dizer, é uma coisa, esse negócio da apologia do crime, como toda censura, né? É uma coisa que é a manifestação da barbárie. Quer dizer, o que é a barbárie? Barbárie é aquilo que se opõe à civilização. Civilização
um dos aspectos fundamentais da civilização são as pessoas se expressarem, seja por discursos, pela palavra escrita, por textos científicos, artísticos, etc, etc, etc. Na medida em que os seres humanos tiveram a possibilidade de se expressar, eles criaram a cultura humana, que é uma coisa maravilhosa. Né? É uma das coisas que justifica a existência do ser humano. Né? Sem a cultura, o ser humano seria meio que um animal, não seria um ser humano. E a censura, ela sempre foi um inimigo da civilização. Os censores, seja lá por que motivo que eles são censores, né? Uns para defender a religião, outros para defender a moral e os bons costumes, outros para reprimir uma opinião política, e assim por diante, seja lá qual for a razão de ser da censura, a censura é um inimigo da civilização, sempre foi. Né? Numa determinada época em que a palavra escrita ela se espalhou pelo mundo com mais facilidade graças à invenção da imprensa, né? A censura era muito brutal. A pessoa podia ir parava na fogueira por falar coisas que desagradassem tanto o poder secular quanto o poder religioso. Né? Não foi nenhum nem outro. Não foi nenhum nem dois, foram muitos que sofreram isso. Né? Esse rapaz aí, eu não sei qual é a qualidade da música dele, pessoalmente, sou obrigado a dizer que eu não tenho grandes esperanças. Mas isso não importa. Né? Polícia não é crítica de arte. Se a música é boa ou não, cabe ao público julgar. Agora, que ele tem o direito de falar qualquer coisa, inclusive defender o tráfico, ele tem, deveria ter. Né? Deveria ter se isso aqui não é uma ditadura. É totalmente absurdo. A perseguição. Isso daqui não é um fato isolado. Há toda uma perseguição a esse gênero de música. Né? Ele é mais uma pessoa sendo perseguida. Se a polícia acha que ele está envolvido num sentido concreto com o tráfico de drogas, tem que prender ele como traficante. A apologia do crime é uma coisa absurda. Né? É uma repressão direta à manifestação artística. E vamos ter claro, isso é uma coisa que nós temos falado sistematicamente, embora haja pessoas que têm uma quantidade tão grande de cera no ouvido que eles nunca vão escutar isso que nós estamos falando aqui. Né? Pau que dá em Chico também dá em Francisco. Não é só o neguinho, escurinho, da favela, que está lá cantando funk que vai levar a paulada na cabeça. Né? A turma da Vila Madalena, do Leblon, também vai levar a paulada na cabeça em algum momento. Se é que já não leva. Né? E se não levar a paulada na cabeça, vamos falar o que é verdade. Vendo esse espetáculo da prisão do funkeiro, o cidadão vai compor uma música lá, ele vai pensar 12 vezes antes de falar qualquer coisa que possa ser remotamente compreendida como apologia do crime. É ou não é? Porque a censura, ela não atua só diretamente. A censura, ela atua nos elementos que falam de maneira mais clara coisas que o sistema político não aceita. Mas se você manda um para a forca,
o resto fica com medo. E aí surge aquilo que é a verdadeira censura, que é a autocensura. Na época da ditadura, muita gente pode imaginar assim, que o censor ficava correndo atrás de cada jornalista. Não. O jornalista não queria ir parar na mesa do censor. Os grandes censores da época da ditadura eram os jornalistas, os músicos, os escritores, todos esses eram os censores. O cidadão ia escrever um livro que ele queria publicar no Brasil, na época da ditadura, aí ele olhava, isso aqui vai dar problema, corta. Os maiores censores são os próprios autores. Porque a censura é um problema de terror psicológico. Né? Você esmaga um, aí o resto se acovarda. Por exemplo, é o que estão fazendo conosco. Nós defendemos aqui desde o primeiro momento. Então, os sionistas brasileiros, a CONIB, eles atacam o PCO. Eu já perdi a conta do número de processos que a gente está sofrendo. Hoje mesmo, de manhã, fui na Caixa do Correio, né? Estava lá, intimação policial, Rui Costa Pimenta, delegacia, não sei das quantas. Eu falei, nossa, vai chegar uma hora que eu vou passar a semana inteira na delegacia desse jeito. Por que isso? Porque vamos supor que eu, né, me acovarde, o PCO se acovarde, o resto não fala mais nada. É assim que funciona a censura. Né? O caso desse rapaz é assim também. Ele vai preso, daí surge outro funkeiro, outro rapper, outro sei lá das quantas, né? Hip hop, sei lá que. Quanta música popular desse tipo existe. Aí o cidadão olha e fala assim, ele falou tal coisa, foi em cana. Eu não quero ir em cana, então não falo tal coisa. Aí desce aquele manto de silêncio sobre a sociedade. Você não pode falar.